Nós vivemos em um mundo globalizado que nos apresenta em tempo real todas as informações acerca de tudo o que acontece no mundo. O padrão que a globalização produz nos faz ter um olhar de menosprezo sobre tudo aquilo que é diferente do padrão aceito pela sociedade. Ou seja, o fenômeno da globalização torna o único estilo de vida como normal e, como consequência, depreciamos aquilo que é diferente de nossa visão e consideramos como tendo menor importância. Quando os brancos europeus chegaram na América do Sul, tiveram os primeiros contatos com os povos guaranis, que viviam na região, há cerca de 500 anos atrás. Anos atrás começa o processo de colonização europeia. Nós somos educados a pensar que a história da região começa com a chegada do imigrante europeu e ignora todo esse período anterior de história, né? E muitos de nós, por exemplo, não somos só descendentes de europeus, somos descendentes dos trabalhadores africanos que vieram para cá, trazidos, escravizados no caso, né? De indígenas, e são culturas diferentes dessa europeia que a gente foi educado a pensar que é o top da civilização que chegou e tudo mais. Dentro desse padrão criado pelos brancos europeus surge o etnocentrismo. O etnocentrismo ele é uma tendência de se levar uma única cultura como um centro de referência para as demais culturas. A nossa história ela é marcada por uma supervalorização da cultura europeia, né? Um tipo social específico, que é o branco, né? Europeu, que inclusive é originária desse lugar, né, essa perspectiva de que o outro diferente desse branco europeu seria um sujeito inferior, um sujeito selvagem. Foi iniciada uma política de catequização, introduzida assim as missões jesuíticas. Na vida dos indígenas, as consequências do etnocentrismo foram significativas, alterando o modo de vida que levavam. Depois de serem submetidos à colônia, os guaranis aprenderam com o europeu a se dividirem em índios das missões e índios da floresta, começando assim a se apropriar da cultura europeia. Os europeus pensavam que os indígenas eram selvagens, ou seja, os tratavam como se fossem indivíduos menos evoluídos, ao contrário de como os europeus viam a si próprios, se dizendo civilizados. Isso também os levou a escravizar os indígenas por terem essa visão etnocêntrica. A teoria que os europeus usavam era de que os humanos só seriam evoluídos quando atingisse a cultura do branco europeu e civilizado. Esse ideal não era somente usado com os povos guaranis, mas com todos os povos que eram por eles considerados inferiores, como os negros africanos e povos que não tinham cultura europeia.
Outra forma de visão sobre as diferenças culturais é o relativismo. As ruínas, né, a gente vê situações que muito se aproximam de um relativismo, né, no caso dos próprios costumes dos indígenas. Portanto, a gente taxar uma cultura de menor ou de menos importante, na medida em que são culturas diferentes, né, são costumes diferentes, né, e não são, por ser diferentes, não são de menor importância. Se na época das missões os brancos tivessem adotado uma postura relativista sobre os povos que ali viviam e tentassem compreender o seu modo de vida, quem sabe as próximas gerações teriam seguido essa postura e assim evitado essa trajetória histórica e cultural, de acharmos que culturas diferentes da nossa são inferiores. Dentro da nossa história, a gente tem heranças hoje de que o indígena brasileiro, né, o indígena como um todo, ou grupos humanos tribais, né, dito dessa forma, são sujeitos que são culturalmente inferiores, né? Então, trazendo para o plano atual no Brasil, né, principalmente sobre a disputa de terras, né, o indígena, ele se espera dele que ele seja participante dessa cultura capitalista, né, que toda a Europa está inserida, né? Então se espera que se inculca valores para o indígena do tipo, eles não trabalham, eles são preguiçosos, eles são relaxados, né, que são declarações extremamente pejorativas, que nada mais é do que uma comparação com o estilo de vida ocidental, né? O típico estilo de vida da sociedade capitalista, uma sociedade altamente consumista, né? E ninguém consegue fazer esse esforço, não digo ninguém, mas boa parte das pessoas no seu imaginário senso comum não consegue fazer esse esforço de compreender que o indígena tem um modo de vida próprio, né? Então ainda é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Não comparar o modo de vida indígena com o modo de vida da sociedade envolvente, né? Então, isso é um erro que cometemos muito e isso não passa de um grande preconceito. Com a postura etnocêntrica dos europeus passados pelas gerações, ainda hoje imaginamos que a nossa cultura é superior às outras. Não devemos pensar que há uma linha evolutiva, e sim que cada cultura é representada de acordo com suas próprias interpretações, sem haver uma hierarquia.